Alp diz a Peril que não surpreende que a mãe tenha feito uma coisa assim, que ela sempre foi uma mulher tão desprezível, mas mexer com os filhos dele é demais. Ele pergunta, que tipo de pessoa tem coragem de fazer mal para uma criança? Peril diz que vai ver Julide tomou remédios demais e bebeu logo depois, e aí perdeu a cabeça. Enquanto isso, o corpo de Julide é enterrado. Munir liga para Swat e diz, o trabalho já foi feito. De agora em diante, Alp não vai mais chorar num túmulo vazio. Sarp bebe demais e briga com Peril quando ela o chama de Alp. Furioso, ele diz, eu não sou Alp. O meu nome é Sarp. O meu verdadeiro nome é Sarp, ouviu? Meu nome é Sarp. Peril diz, tá bom, pode ser quem quiser, meu amor. O que você acha da gente deitar? Sarp pergunta se ela acha que ele é uma criança para colocá-lo para deitar e diz que vai dormir bem ali. Logo Sarp adormece. E então nós veremos Peril se recordar de quando o encontrou depois do acidente. Sarp foi resgatado pelo iate de Peril. Sarp disse a ela, eu ainda não acredito no que aconteceu comigo. Ainda bem que você me viu, senão o iate teria passado e teria me matado. Peril disse que achava bom ele passar em um médico antes de ir embora e que ia ligar para alguém que podia ajudar. Arif pergunta se Bahar está ouvindo o barulho das ondas e se ela não acha bonito. Bahar diz que na verdade não sabe se ainda gosta nem do mar, que antes gostava mais, mas depois que o Sarp morreu, Arif pede desculpa e diz que não quis chatear. Ela diz que tá tudo bem, que não é culpa dele e também não faz sentido, que podia ter acontecido em qualquer lugar. Não é culpa do oceano, é coisa da vida, destino. Arif diz que eles podem voltar. Bahar segura a mão dele e diz, sim, vamos. Logo ela solta a mão dele. Arif disse que gostou disso dela ter pegado a sua mão. Bahar disse que pensou que fosse perder o equilíbrio de repente. Ela quase cai e segura a mão dele novamente. Arif sorri e fala perdeu o equilíbrio? E eles vão para o carro de mãos dadas. Peril continua se recordando de quando conheceu Sarp. Ela o levou para a casa dela e chegando lá, encontrou um homem com o seu capanga. Surpresa, ela perguntou o que ele estava fazendo ali. O homem disse, eu queria ver você, mas encontrei uma bela surpresa. Quem é esse homem? Doruk comenta a Seida que viu o papai no hospital. Bahar diz a Arif que o Doruk continua falando que viu o pai, e isso é culpa dela. Arif pergunta por que ela acha que é culpa dela. Bahar diz que sabe que é, que o Doruk esperava ver o pai desde que ele era menor, e ela foi tão sem noção, completamente cega. Não sabia nada de como lidar com a morte. Que a cultura deles não ajuda nisso, eles não podem falar nada e ela não sabia o que falar e nem explicar. Bahar fala, como que você explica para uma criança que o pai delas não vai voltar nunca mais? Eu falava para as crianças que ele estava perto, que só estava escondido, que ele olhava a gente, coisas que não fazem o menor sentido. E aí ele ficou esperando o pai. Eles não conseguem entender que isso é uma coisa impossível. Eu devia ter falado a verdade. Devia ter falado que o pai não ia voltar. Bahar diz que o Doruk nunca fez isso, nunca falou que tinha visto o pai. E pergunta se Arif viu se esse homem parecia mesmo com Sarp. Arif diz, não sei. Eu só vi uma fotografia dele na sua casa, do seu ex-marido, e então não sei se parecia. Arif pergunta o que aconteceria se o marido dela voltasse um dia. O que ela faria se ele a procurasse? Se ela o aceitasse de volta? Bahar diz, que tipo de pergunta é essa? Arif diz, então pensa. O que você faria? Seida diz a Elis que o Arif é todo preocupado com a Bahar e sabe que ele faria tudo por ela. Elis diz, no começo todos os homens são iguais, não viu? Teu man era todo apaixonado. Aí depois eu fui descartada da vida dele. Seida diz que o Arif não é desse jeito e que acredita que existem homens bons. Não existem muitos, mas eles existem, e o Arif é desse tipo. Elis diz que agora, com essa história do Sarp, é melhor o Arif esquecer a Bahar. Seida diz que ela está levando muito a sério o que o Doruk falou. Que se o Sarp tivesse aparecido, a Bahar tinha visto ele no hospital. Elis fala vai saber o que aconteceu. Quando Arif e Bahar chegam, Bahar sai do carro e entra no edifício. Arif vai para a cafeteria. Bahar se lembra da pergunta que Arif fez para ela. Vai até a cafeteria e diz, não aceitaria. Arif fica olhando surpreso para ela. E Bahar diz, você perguntou se eu aceitaria o Sarp de volta. Não aceitaria. E vai embora. Elis pergunta a Bahar o que o Arif falou sobre o Doruk ter dito que viu o pai. Bahar fica calada. Seida diz, o que você quer que ele diga? Fala sério. Seida fala que Bahar parece muito cansada, que ela precisa descansar, e chama Elis para irem para casa. Elis pergunta a Seida se pode saber por que ela não deixou ela falar.
Seida diz, eu não deixei você falar porque precisa aprender a pensar antes de falar. E Elis pergunta o que falou demais. O Doruk falou que viu o pai dele. Seida fala, se o Doruk viu, então o Arif também deve ter visto. É sério. Pensa um pouquinho. Analisa. Vai e imagina, se apaixonar e quando você está quase conquistando a pessoa, de repente aparece o ex-marido dela. O que você faria no lugar do Arif? Eu acho que ele não viu ou disfarçou muito bem. Ele estava muito tranquilo quando voltou do hospital. Bahar encontra Doruk dormindo com a foto do pai ao lado dele. Bahar pega o porta-retratos, vai para a sala e começa a conversar olhando para a foto de Sarp. Ela diz que já faz meses que não fala com ele, que foi o jeito dela de lidar com a solidão, se imaginar falando com alguém. E depois soube quem ele era. Bahar continua, agora eu não quero falar com você também. Não quero mais te ver. E sabe a razão de eu não querer? Devido ao que aconteceu entre você e a Sirin. Ela é minha irmã, você é meu marido. Achei que eu enlouqueceria quando soube. E você não sabe de nada, não sabe o que passamos. E ainda por cima eu fiquei doente. Sabia? Fizemos novos amigos. São pessoas ótimas e muito legais. Mas você não conhece, nunca vai conhecer. Eu descobri a gentileza de quem eu menos esperava. Por exemplo, o Envy virou um pai para mim e o avô do Doruk, da Nissan. A Seida e a Elisa agora são como duas irmãs que eu amo demais. E tava tudo indo numa boa. Aí, de repente, hoje, o Doruk disse que te viu no hospital. Mas dar falsa esperança para uma criança é a pior coisa que um adulto pode fazer nessa situação. Será que imagina por que eu tô falando tudo isso? Eu falo isso porque ficar com raiva de alguém não significa que não sente falta dela. Você pode odiar essa pessoa, sentir uma dor enorme, não querer vê-la nem pintada de ouro. Mas isso não muda nada. E mais que amar outra pessoa não significa que você não faz mais falta. Sarp, eu sinto saudades. Eu sinto muita falta de você. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Até a próxima!